Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Green Belt, Lean Six Sigma, da Expertise Qualificação e Consultoria. Eu me chamo Israel Gonçalves, eu sou um dos instrutores dessa qualificação e eu convido você hoje a gente comentar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o Minitab. O Minitab é um software estatístico utilizado em boa parte do mundo com o objetivo de promover análises estatísticas de maneira confiável e facilitada, fazendo assim com que as decisões de negócio sejam tomadas com muito, mas muito conforto. Perfeito, tá? Eu convido você agora a gente estudar um pouquinho sobre esse tema, tudo bem? O Minitab em si, ele é composto por inúmeras janelas, você vai perceber na parte superior do programa. Essa versão aqui é a versão de número 17, nós já temos a versão mais atual, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que os dados em si, as janelas em si, elas são as mesmas, elas não mudam com frequência. Quando ele muda o layout, o template, não é uma mudança brusca. Então, se você estiver trabalhando com uma versão anterior a essa, ou uma versão superior a essa, você vai perceber aquilo que eu estou dizendo, perfeito? Então, aqui você pode observar que nós temos alguma aba, é só você acompanhar o curso do mouse, a aba Arquivo, Editar, Dados, Calc, Stat, Gráfico, Editor, Ferramentas, Janela, Ajuda e Assistência. Todas essas abas podem ser utilizadas com o objetivo de você identificar em que janela está a sua solicitação ou o que você deseja, e por aí você vai navegando entre as janelas para fazer a descoberta. Perfeito, tá? Então, o objetivo de trazer essa qualificação aqui para vocês é para somar, para ajudar aqueles que estão fazendo o curso de Green Belt, Lean Six Sigma, a desenvolver as suas análises de uma maneira muito mais prática. Então, bem, gente, todos os resultados das análises são exibidas nessa janela, que é chamada janela de sessão ou janela session, tá? Dentro dessa janela, todas as análises que você fazer vão estar ali dentro, tá? Principalmente se você faz um teste de hipóteses, o teste de hipóteses vai estar todo montado dentro dessa janela. Você faz uma análise de variância, um planejamento experimental, uma correlação. Independente do teste estatístico que você aplique, dentro dessa janela vão estar todas as informações, toda a parte estatística, tá? Então essa janela permite inserção de textos, comentários, lembretes, etc. Assim como deletar resultados e revelar esses resultados também. Perfeito, gente? Costumeiramente, eu só utilizo essa janela para inserir textos em momentos bem específicos. Quando eu vou construir um exercício, que eu vou divulgar o link, né, o material para um aluno, aí normalmente eu coloco ali o passo a passo. Mas eu não utilizo tanto essa janela para escrever informações, eu utilizo mais ela para observar os resultados que foram encontrados, tá? Então, além dessa janela section, você tem a janela que se chama Worksheet. O Worksheet é a folha de dados. É muito parecido com o Excel. A única diferença assim mais clara que você pode observar é que aqui você tem, ó, primeira linha, onde vão vir os nomes, né, da coluna C1, C2, C3, tá? Aqui embaixo você tem as linhas que identificam os números das linhas em que você vai digitar os dados, e aqui você tem uma linha em branco. Essa linha em branco é a linha para você digitar o título daquela coluna, perfeito? Então você não pode digitar título de coluna, acompanha o cursor aí, onde está aqui, ó, esse 1 no 2 não. Título de coluna é sempre aqui em cima, tá? Vale lembrar que o Minitab, diferente um pouquinho do Excel, ele tem a sua estrutura para análise baseada em colunas e não em linhas. No Excel a gente pode colocar algumas informações em linhas também, colocar os dados à direita, né? O Minitab ele é todo montado para funcionar em coluna. Então, se o resultado que você está tentando identificar, o ideal é que você coloque esse resultado na coluna, o tema, o título, e ali você vai montando, tá? Então, todos os dados, sem exceção, são inseridos na folha de dados, nessa planilha. Identifique apropriadamente, linha cinza, todas as colunas, evitando riscos. Tudo bem, gente? Nessa linha cinza aqui, você tem que identificar muito bem os títulos que você vai adicionar e evitar colocar palavras aqui nessas células de baixo, tá? Tendo em vista que se você adicionar palavras aqui, o Minitab pode não reconhecer como um dado, você vai ter que fazer o ajuste, perfeito? Então, gente, isso não significa que não dê para você trabalhar
com variáveis qualitativas. Dá sim, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente como é, perfeito? Então, a linha cinza sem número só deve ser usada para identificações. A linha cinza sem número é essa linha aqui que eu expliquei para vocês, perfeito? Continuando, tá? Então, folha de dados e recomendações. Tudo bem? Todos os dados que pertençam à mesma categoria devem estar empilhados numa única coluna, exceto em caso de emparelhamento. Utilize índices para subdividir os dados conforme esse exemplo. Se você está fazendo uma análise dos teus operadores, como por exemplo, a altura do operador, a altura em que o operador está do chão, por exemplo, do solo, o operador em si e o tempo, você pode colocar essas informações todas divididas por coluna, tá? Normalmente quando você digita, como aqui, ó, o nome dos operadores, aqui ele vai identificar uma coluna de texto e aqui quando digita data, ele vai identificar uma coluna de data, tá? E na digitação, célula para baixo ou à direita, perfeito, gente? Então aqui é uma maneira que você tem para construir as suas análises, o seu banco de dados aí, tudo bem? Então, gerenciamento de projetos. Facilita a navegação entre os diversos itens de um projeto muito complexo, como gráficos, resultados, folhas de dados e histórico, tá? Sempre que você precisar de saber onde você está, todos os resultados que já foram gerados, você pode vir para essa janela aqui da esquerda. Israel, como é que consigo essa janela? Uma maneira bem básica, prática de conseguir essa janela, ou quando ela desaparecer, você pode vir aqui e clicar ou no Section ou clicar aqui nessa barrinha onde vão mostrar as planilhas, e a partir desse momento já surge à esquerda esse gerenciamento de projetos e à direita aquilo que você está buscando, perfeito? Sempre que você clica aqui, vem para o lado direito da sua tela as informações que você está buscando, ok? Então, manipulando os arquivos. Novo, abrir, salvar como, projeto, planilhas e gráficos, descrever, exportar, imprimir e etc. São todos os submenus que você encontra aqui no menu arquivo, tá? E vale chamar a atenção e salientar que nesse menu de novo, sempre que você clica aqui em novo, você tem duas opções. Ou criar uma nova worksheet, ou seja, criar uma nova planilha de dados ali dentro do seu projeto geral. Comparando com o Excel, seria semelhante àquelas páginas do Excel na parte de baixo que você pode adicionar várias, tá? Aqui você adicionaria através dessa worksheet, tudo bem? Ou então você pode criar um novo projeto. Se você for criar um novo projeto, tá? O Minitab vai perguntar se você quer salvar esse, porque se você clicar em novo e clicar em não, tudo que você fez nesse projeto vai ser perdido. Então é muito importante você saber essa diferenciação. É como se o projeto fosse o guarda-chuva e embaixo do guarda-chuva você tivesse ali inúmeras worksheets que você pode trabalhar. Eu, citando um exemplo aqui para vocês, eu analiso trabalhos internacionais, de papers internacionais, jornais internacionais. Ontem, por exemplo, eu estava buscando estava pegando um trabalho para fazer a minha análise e mandar para a revista, aprovar ou reprovar o artigo de uma pessoa, e ele trabalhou com planejamento de misturas, que é um tipo de design de experimentos que vocês não aprendem no Green Belt, vocês só vão ver um pouco disso no Black Belt, tá? Então eu peguei isso e eu montei várias worksheets me baseando nos capítulos que aquela pessoa trazia dentro do seu artigo de publicação. Então com isso eu consigo trabalhar um projeto só, nesse caso o nome dessa pessoa, e ali todos os subprojetos, ou seja, todas as worksheets, os gráficos, tabelas e análises da janela Section que eu já expliquei para vocês, que eu tenho daquela pessoa. Perfeito, pessoal? Então aqui eu tenho nesse mesmo arquivo tudo que eu desejo. Abrir um projeto, salvar um projeto como, que é o que eu mais utilizo, tá? Porque eu posso salvar dentro do Minitab de algumas formas diferentes, em alguns tipos de arquivos diferentes que vocês vão saber um pouco mais na frente, tudo bem? Então eu sempre uso esse menu salvar como. Ok, gente? Além disso, existem algumas outras opções. Essas opções, dentro desse menu, você vai aprendendo com o tempo. As mais importantes, como eu falei, é novo, salvar como, abrir um projeto, tá? Isso é que tem que estar sempre na sua mente. Perfeito, pessoal? Vamos a continuidade aqui, ó. Em relação à descrição de um projeto, tá? Sempre que você vai criar um projeto novo e digita lá, eu quero criar um projeto novo, ele vai pedir para que você adicione informações sobre aquele projeto. Ou seja, aqui você consegue informar quem é o criador,
qual é a data, se você tem alguns comentários sobre aquele projeto, se você vai mandar essa planilha, essa planilha de Minitab para alguém, esse trabalho de Minitab para alguém, é importante que as pessoas saibam quem foi o criador. Se você quiser deixar algum comentário para essa pessoa, né, a data em que aquele projeto foi iniciado, isso é muito importante caso você queira adicionar ao seu projeto, tá? Dentro dessa seleção de arquivos ODBC, você pode fazer um link, por exemplo, com o sistema em que você trabalha, desde que esse sistema que você trabalha tenha, né, algum driver ODBC instalado. E você pode, através desse menu, eu vou voltar um pouquinho para você ver, desse menu aqui, ó, só voltar aqui, só um instantinho, desse menu aqui, ó, banco de dados de consultas ODBC, você pode fazer uma conexão com os dados que vêm direto do computador, por exemplo, da empresa, os dados da própria empresa, para você utilizar dentro do seu projeto de uma maneira mais otimizada. Perfeito, gente? Então, pessoal, arquivos de dados do Minitab. Normalmente, quando você coloca em abrir um worksheet, você pode escolher a worksheet. Ela pode estar, aqui vocês vão ver no tipo de arquivo, ó, MTW ou MPJ. Você pode escolher o tipo de arquivo que você quer abrir ou procurar na pasta de dados amostragem do próprio Minitab. E aí, a partir desse momento, fazer a abertura do seu arquivo. Se ele estiver aqui dentro, você vai clicar nele e após o clique vai vir aqui em abrir e ele vai abrir o seu arquivo, tá, gente? Então, em relação ao menu Edit agora, tá? Dentro desse menu Edit, para que normalmente ele é utilizado? É para voltar, limpar, deletar, copiar, recortar, colar, selecionar. Tudo que você quiser fazer dentro do Minitab envolvendo essa questão de tirar de um local e levar para outro, você pode fazer através desse menu editar, tá? Normalmente eu não uso tanto esse menu editar, porque tudo que eu preciso fazer no Minitab eu faço dentro da própria worksheet. Perfeito, pessoal, tá? Então, editar a última janela usada para alterar ligeiramente e repetir, tá? Então, se eu quero editar a última janela, a última caixa de diálogo, eu também tenho essa opção. Perfeito, pessoal. Normalmente, você pode utilizar o Minitab para fazer o tratamento dos dados, ou seja, você pega seu banco de dados sujo no bom sentido, né, que tem ali vírgula onde não deve, ponto onde não deve, está misturado as informações. Você pode trazer para o Minitab, para dentro do Minitab fazer essas edições, tá? Eu posso trazer, a gente vai lançar daqui a um tempo um curso mais completo de Minitab. Agora checa para ver se a gente já lançou esse curso, tá? De Minitab. E a partir desse momento você pode pegar esse curso e estudar isso aprofundadamente, perfeito? Para você entender aprofundadamente como fazer cada uma dessas junções aí, como é que eu faço essa edição dentro do próprio Minitab e por aí vai, tá? Então, manipulando dados e o menu de dados. Dentro desse menu de dados, normalmente eu faço toda a manipulação que eu precisar. Desempilhamento de coluna, empilhamento, transposição, ordenação, mudança de tipo de dados. Isso é muito importante. Às vezes você pega uma planilha do Excel, você dá um Ctrl+C e um Ctrl+V no Minitab. Sendo que na planilha do Excel, algum valor lá, algum dado lá, veio como texto, veio como data, veio como um tipo de número que não está sendo reconhecido. Então, através desse menu de manipulação, você pode manipular e ajustar todos esses dados para serem usados dentro do Minitab, tá? Perfeito? Manipulando dados e empilhamento de colunas agora, tá? Como é que eu faço esse empilhamento de colunas? Após o momento que eu cliquei naquele menu de empilhar, eu posso selecionar, indicar todas as colunas que eu quero empilhar, colocar uma embaixo da outra. Eu posso colocar numa nova worksheet ou colocar para a própria worksheet, e após isso eu posso vir aqui em ok? Mas como eu disse para vocês, gente, eu vou falar o que eu faço. Isso aqui é o que o Minitab dá, mas eu quero falar de praticidade também. Quando eu preciso fazer manipulação de dados, eu uso o Excel. Eu preparo toda a minha planilha no Excel, até porque às vezes os dados que a gente recebe na empresa, onde a gente trabalha, vem tudo no Excel. Eu edito tudo por lá, deixo tudo em coluna, como eu quero analisar, já coloco no Minitab para fazer essa análise mais facilitada. Mas também o Minitab tem essa opção de você manipular os dados dentro dele, tá? Também a transposição de colunas é muito simples. Ó, aqui do lado eu sempre vou ter as colunas em que eu tenho informações. Aí eu posso selecionar, como no caso aqui, eu dou 2 cliques na C1, 2 cliques na C2. Aí ela veio para cá. E aqui eu posso colocar, ó, enviar para uma nova worksheet ou permanecer na mesma, né? Aí você pode colocar enviar no novo worksheet. Quando der o ok, ele vai criar um outro worksheet para manter aqueles dados transpostos ou empilhados, tá? Ordenar dados da mesma forma.
Como é que você consegue fazer essa ordenação de dados? Você pode selecionar onde os dados estão e após o momento que você dá 2 cliques, ele vai entrar aqui na ordenação de coluna e aqui você vai escolhendo se você quer ordenar ele de maneira crescente, decrescente, e aí ele já organiza esses dados também, é uma opção que ele dá. Manipulando os dados e mudança de tipo de dados. Dentro daquele menu que a gente viu, esse menu de manipulação, a gente tem como também alterar o tipo de dado, ou seja, de numérico para texto, texto para numérico, hora e data para texto. Israel, como é que eu vou saber se está data e hora, se tem texto ali? É porque você já viu que lá em cima na coluna, sempre que tem texto, vem o T de texto, D de data e hora, entendeu? Então a partir do momento que você sabe que ali tem alguma coisa errada, aí você pode ir ali, selecionar aquela coluna, ela vai aparecer aqui, ó, C1, C2, peraí, aí você clica aqui, ela vem para cá e aí você já faz o tipo de transposição que você quer, tá? O menu de cálculo, que seria a função de calculadora, executa cálculos de estatísticas das colunas, gera dados aleatórios, seguindo distribuições de probabilidade. Isso aqui é coisa interessante. Normalmente quando você está num trabalho em que você precisa gerar números aleatórios dentro de determinado intervalo de confiança, você pode usar esse menu Calc. Também calcula a probabilidade de várias distribuições de probabilidade. Então tem uma malha de opções dentro desses menus. Eu particularmente não uso muito esse menu Calc. Quando eu preciso fazer alguma análise estatística, eu já vou direto no menu Stat ou no menu Gráfico e ali eu já consigo obter essas informações também com muita precisão, mas as informações já vêm todas agrupadas, bem organizadas, perfeito? Efetuando cálculos, usa a calculadora. A gente vai normalmente selecionar a coluna que a gente está interessado. Dentro disso, a gente vai indicar a coluna onde o resultado será colocado. Por exemplo, a coluna C5 está livre. Aí você pode vir aqui e colocar C5 e aí ele vai adicionar esse resultado na C5, tá? E na expressão, você vai selecionar e você vai dizer, você quer fazer essa C1 vezes a C2, ou seja, multiplicação linha a linha. Entendeu, gente? E aqui eu tenho várias funções. Função de amplitude de linhas, antilog, arcosseno. Eu tenho várias funções que você pode utilizar para desenvolver esse cálculo completo mais automatizado. Pode ser útil para você, pode ser útil para você, ok? Então, efetuando cálculos e estatística de colunas, tá? Dentro da estatística de colunas, eu posso utilizar soma, saber a soma daquela coluna, a média, o desvio padrão, o mínimo, o máximo, a amplitude, mediana. Ou seja, eu vou selecionar a coluna, vou informar para o programa o que é que eu quero obter e clico em OK para o programa me dizer a informação que eu estou buscando. Por exemplo, se eu tenho ali uma relação de 1000 dados, tá? Eu peguei dados sobre tamanhos, sobre peso de chocolate, peso do choquito, por exemplo. E aí eu peguei várias informações de uma linha de produção que a gente teve nos últimos meses. Então aí eu peguei todos aqueles dados, mais de 1000 dados de peso, e aí eu quero saber qual é a média e desvio padrão. Eu posso clicar aqui em média, dou OK, depois que desvio padrão, dou OK. Perfeito? Gente, uma função que eu uso muito, um atalho que eu uso muito dentro do Minitab é o atalho Ctrl E. Então percebe só. Vamos dizer que você estava aqui e você colocou que queria a soma. Aí deu OK, saiu lá o valor da soma dentro daquela janela section que eu falei. Aí depois diz, não, agora eu quero pegar o desvio padrão. Aí você teria que ir lá no menu Calc, abrir de novo estatística de coluna e aí fazer o cálculo, né? Em vez disso, você pode dar um Ctrl E, né? O Ctrl no teclado e dando Ctrl E, ele já vai voltar para a última tela que você trabalhou. Aí você clicaria em desvio padrão, por exemplo, e daria OK. Ok? É bem simples, tá? Então, efetuando cálculos de geração de números aleatórios. Isso aqui é bacana, como eu disse para vocês, quando a gente quer gerar números aleatórios dentro de uma distribuição de probabilidade. Israel, para que eu vou querer gerar números aleatórios? Ó, isso é uma boa pergunta, tá? Vocês agora podem não saber o porquê, e é bom que vocês saibam esse caminho, porque daqui para um momento mais na frente, talvez você precise gerar isso aí. Eu vou dizer, quando eu já gerei números aleatórios, certa vez eu fiz uma análise estatística para uma pessoa que me pediu da universidade, de uns dados do mestrado, e ela tinha todos os dados e a gente tinha convicção já por dados históricos que ela tinha. Qual era o desvio padrão histórico, comparou com o desvio padrão atual e a partir daquele momento a gente pegou, ela precisava de alguns outros dados para fechar a análise e aí eu fiz uma geração de números aleatórios, é claro que obedecendo aquela distribuição de probabilidade dela e também
pedindo dentro daquele desvio padrão números aleatórios. Aí o Minitab gerou vários números aleatórios, alguns números aleatórios, e a gente utilizou para completar a análise. Perfeito? Tá? Essa é uma maneira. Então, calque dados aleatórios, escolher uma distribuição. Tá? Então, quais são os tipos de distribuição presentes aqui no Minitab? Gente, o Minitab é líder de mercado. Então, tudo de mais atual vai estar aqui dentro do Minitab. Aqui eu tenho a distribuição aqui quadrado, normal, t-student, binomial, de Poisson, exponencial e várias outras. Tá? Ó, beta, exponencial, gama, Laplace, logística, log normal, triangular, Weibull, tem vários tipos de distribuição. Quais são as mais usadas? Distribuição normal, distribuição t-student, distribuição Poisson binomial para quem está fazendo o Greenbelt, que a gente vai usar muito também, principalmente quando a gente for falar de capabilidade, de MSA, a gente usa esses dois tipos de distribuição estatísticas, tá, gente? Então, a escolhendo a normal, que é a mais habitual. Quando você escolhe a normal, você indica os números de dados que você quer gerar, indica o destino, ou seja, a coluna para a qual você quer enviar aquelas informações. Se você tiver dados históricos de médias e o padrão, você coloca, e quando clicar OK, ele vai gerar esses números aleatórios para você, tá? Então, efetuando cálculo pela normal, tá? Cálculo, distribuição de probabilidade, normal. Então, aí você coloca qual é o tipo de probabilidade, no caso aqui, probabilidade acumulada, adiciona média, desvio padrão e indica o valor cuja probabilidade se deseja, uma por vez. Aí você pode colocar esses valores e você vai obtendo esses novos dados dentro da distribuição normal. Tá? Eu estou explicando tudo que tem o programa, mas nem tudo isso a gente usa na prática do Greenbelt. Tá? Então, um exemplo aqui para vocês. O serviço de atendimento ao cliente de empresa, sabendo que a chegada horária de ligações tem uma distribuição normal de 120 e desvio padrão de 10, montou sua equipe de trabalho, pronta para um atendimento de 95 a 150 ligações. Ou seja, aquela equipe está pronta para atender de 95 a 150 ligações por hora. Perfeito? Tá? Eles têm uma distribuição média de 120 e desvio padrão de 10. Ou seja, tem momentos por hora que as ligações chegam a 130 em quantidade, né? E tem momentos em que ela chega a 110. Então varia ali de 110 a 130. 110 a 130 está dentro do que a equipe de trabalho pode atender, que é de 95 a 150, tá? Por hora. É possível esperar que não ocorra alguma ligação por falta de pessoal? Pode haver ociosidade da equipe? Então, entrando com os dados na tela do slide anterior, obtém-se, trabalhando x menor que 95, o valor de 0,006, IP x menor do que 150, 0,99. Ou seja, em 0,62% das horas podem chegar menos de 95 ligações, ou seja, a equipe fica parcialmente ociosa. E em 0,14% das horas poderá chegar mais atendimento do que a equipe pode atuar. Tá? Então aqui é uma maneira de a gente utilizar essa distribuição de probabilidade, com esse cálculo de probabilidade, com o objetivo de entender no mundo real essa prática, ok? Então, avaliando normalidade, um outro exercício. Analisando o tempo de atendimento da loja, que os dados estão aqui abaixo, testar com 10% de significância que os dados seguem a distribuição normal. Muitas das análises estatísticas que vemos são realizadas para dados que possuem a distribuição normal, tá? Gente, normalmente a gente vai aprender ainda isso durante o curso. Normalmente, quando a gente avalia normalidade, a gente está avaliando a maioria dos fenômenos existentes no universo, perfeito? Então, a gente utilizaria para esse exercício esses seguintes dados que estão aí, todos os dados que estão aí, tá? Então, para avaliar a probabilidade, a gente pegaria esses dados que estão aí, a gente digitaria esses dados, por exemplo, um embaixo do outro, que a gente está fazendo uma análise desses dados como o tempo de atendimento de determinada loja, beleza? Estou colocando todos aqueles tempos de atendimento. Então, a partir do momento que eu empilho todos esses dados, eu posso ir e avaliar a normalidade desses dados e fazer o teste para 10% de significância. Perfeito, pessoal? Bem simples também. Então, eu posso avaliar a normalidade através desse menu gráfico aí, ó. Dentro desse menu gráfico eu tenho vários subitens. Gráfico de dispersão, matriz de dispersão. Eu vou dizer o que é que a gente mais usa, tá? A gente usa muito o gráfico de dispersão, usamos muito histograma, dot plot, usamos gráfico de probabilidade, que é esse que está marcado aí. A gente usa muito mesmo box plot, gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de séries temporais,
gráfico de contorno e gráfico de dispersão e de superfície também. Esses que eu falei são os que a gente mais usa dentro desse menu, tá? Aqui dentro a gente abriu o gráfico de probabilidade, a gente tem aqui, ó, único e múltiplo, quando eu tenho vários subgrupos que eu estou analisando, tá? E nesse exemplo aqui, ele tem aqui, ó, várias colunas em que ele obtém resultados, ou variáveis de entrada, que são aquelas que vão modificar o processo, ou variáveis de saída, que são aquelas que estão sendo estudadas no final do processo. E a partir do momento em que eu escolho aqui uma variável de resposta, por exemplo, espessura, ou seja, depois de que tudo foi processado, qual é o valor da espessura final? Eu posso colocar aqui espessura, e aí dar o meu OK, e dando OK, ele vai puxar um gráfico de probabilidade, tá? Eu também, ó, posso clicar nesse menu, aqui dentro ainda, menu de múltiplos gráficos, escolher o tipo de distribuição daquela análise, escolher como é que vão ser a exibição dos dados, se é símbolos e a distribuição, se eu quero somente símbolos. Perceba que eu tenho uma opção enorme, né, de informações para cada um desses subtópicos aí, tá? Então, avaliando normalidade com esse gráfico de probabilidade. Os dados apresentam distribuição normal, uma vez que o valor de P é acima do alfa, né, de desejabilidade. Aqui a gente tem um valor de P maior do que 5%. Vocês ainda vão aprender isso, tá, dentro do Greenbelt. Não se preocupem, não se desesperem. Quando a gente observa um gráfico de normalidade e a gente tem que o valor P dele é acima de 5%, a gente aceita a hipótese nula. E essa hipótese nula mostra que não existem provas suficientes para negar que aquela distribuição não seja normal. É difícil você entender isso, eu sei que é. Você fez talvez até uma cara feia aí agora, quando você ouviu. Mas não se preocupe, você vai entender mais sobre isso no passar das aulas. Perfeito, pessoal? Aqui a gente está passando um geral para vocês verem tudo que a gente pode trabalhar aqui dentro, tá? Dentro desse menu Stat agora, ó, olha esse menu Stat. A gente tem aí estatísticas básicas, regressão, olha aqui, ó, Stat. Regressão, ANOVA, DOI, cartas de controle, ferramentas da qualidade, confiabilidade, multivariado, séries temporais, tabelas não paramétricas, testes equivalentes e poder e tamanho amostral. Dentro do nosso curso de Greenbelt, eu vou te dizer o que a gente vai usar mais. Ó. Muito estatística básica, regressão, ANOVA. A gente vai começar a ver DOE. Vamos ver cartas de controle. Vamos abrir bastante ferramentas da qualidade. Vamos ver confiabilidade. Multivariado a gente vê mais no Black Belt. Séries temporais a gente vê mais no Black Belt, mas no Green a gente vê alguma coisa também. Testes não paramétricos, eu cito um pouquinho no Green e no Black a gente se aprofunda. Teste de equivalência a gente vê mais fortemente no Black. E poder e tamanho amostral a gente também vê no Green. Ok, gente? Aqui dentro de estatística básica você tem, ó, estatística descritiva. Clicando aqui é melhor do que usar a calculadora, tá? Eu sempre uso por aqui. Tem lá minha série de dados. Eu clico em exibir estatísticas. E quando eu clico em exibir estatísticas descritivas, aí eu tenho lá toda a minha opção de todas as estatísticas que eu queira descrever, tá? Mas voltando aqui, tá? Avaliando normalidade. Uma das maneiras é a gente colocar estatística básica e teste de normalidade. A gente seleciona o que a gente quer testar na normalidade. E a partir do momento a gente escolhe qual é o tipo de teste que a gente quer para normalidade. Se é Anderson Darling, se é Ryan Joyner, se é Kolmogorov-Smirnov. Normalmente eu utilizo Anderson Darling, tá? Kolmogorov-Smirnov e Ryan Joyner, que é similar ao Shapiro-Wilk, a gente vai utilizar mais voltado a quando a gente tem testes não paramétricos, ou seja, a gente quer testar a normalidade, mas no caso do Kolmogorov-Smirnov, ele é um teste parecido com o Anderson Darling para dados não normais. A gente vai usar isso aqui mais no Black Belt. Então é só você manter a informação de Anderson Darling. Por que isso, Israel? Aí seria outra discussão, você pode pegar aí um livro para ler, para estudar. Perfeito? Que não vem ao caso a gente explicar um pouquinho sobre isso, tá? Então aqui a gente pode avaliar a normalidade. Gente, o gráfico, vocês vão entender, eu sempre repito isso no curso, o gráfico ele não diz tudo sobre o processo. Ele apenas dá uma identificação, tá? É como se você estivesse aí agora no seu quarto, não sei onde você está, mas começou a surgir um cheirinho de uma sopa, aquela sopa que você gosta. Então você sabe pelo cheiro que está vindo coisa boa, ou então se for outros tipos de odores, coisa ruim, não é verdade? Né?
Então, através disso, gente, é a mesma coisa é o gráfico. O gráfico só dá um cheirinho, só identifica, tá? Indica alguma coisa. Então, normalmente, para observar a normalidade, quanto mais próximos esses pontos estiverem dessa linha vermelha, maior a probabilidade de haver normalidade estatística, tá? Da distribuição estatística ser normal, ok? Então, avaliando normalidade, a gente tem esse outro tipo de gráfico, que é o sumário gráfico. Aqui a gente pode pedir uma série de gráficos unidos. É bem bacana esse sumário gráfico, porque aí a gente já pode puxar histograma, boxplot, vários gráficos através de clicar aí nesse parte de sumário gráfico. Aí a gente vem sempre assim, ó, gente. Quando vocês abrirem essa janela, vocês clicam aqui. Quando vocês abrirem essa janela, vocês vão observar que às vezes, esses dados, eles não aparecem, fica tudo branquinho aqui. Aí você se desespera e já não está aparecendo, não tem problema. Você tem que clicar primeiro onde você quer levar os dados. Não clica aqui, aí surge essa relação para você escolher qual é a coluna que você quer levar para lá. Perfeito? Então primeiro você clica aqui, tá bom? Depois você clica aqui, aí você escolhe e seleciona para ele poder subir para cá, ok? Continuando aí. Então aqui é uma forma também de você observar a normalidade. Ele já traz aí uma distribuição mais bacana, né? Bem legal essa distribuição. E aqui ele já traz várias informações, ó, sobre o teste de Anderson-Darling, o valor de P para o teste. Aqui já está indicando normalidade porque está acima de 5%. Lembra que 0,74 é 74%, tá? Então aqui está bem acima de 5%, ou seja, a probabilidade altíssima de que essa distribuição seja normal. Beleza, gente? Aqui você tem o valor mínimo, primeiro quartil, mediano, terceiro quartil. Isso aqui eu explico no curso completo de Greenbelt. Intervalo de 95% de confiança. A variação para esses intervalos de confiança da média e da mediana. Tudo isso aqui a gente vê em detalhes dentro do nosso curso, tá? Olha o menu Stat, né? Que eu já comentei um pouquinho com vocês sobre ele. Eu tenho estatística básica, análise de regressão, a ANOVA, análise de variância, que a gente usa bastante, análise de variância. É uma tabela bem bacana para a gente entender o que é que impacta e o que é que não impacta no nosso processo. Imagina que a gente está fazendo aí agora um cachorro quente. Para fazer o cachorro quente, a gente tem que ter a salsicha, às vezes variando aí a marca, né, de Sadia, de Perdigão para Seara, pode impactar na qualidade do sabor, por exemplo, tá? Então, a ANOVA me ajuda a identificar quais são os reais fatores, as reais variáveis que impactam na variável de resposta sabor. Aí pode ser o que? O tipo da salsicha, a temperatura que eu coloquei lá no fogo, os ingredientes que eu usei, a quantidade desses ingredientes, tudo isso aí vai impactar nessa variável de resposta final, beleza? A gente usa a ANOVA para isso. O DOE, o delineamento de experimentos, eu sou fã, eu fiz vários cursos de DOE. Dizer que eu sou especialista seria prepotência, mas os meus alunos que já tiveram aula comigo, eles falam um pouco mais sobre isso, né? Sou apaixonado por DOE, tá, gente? Vocês vão perceber isso aí durante o curso. Delineamento de experimentos é uma ferramenta poderosíssima para você trazer grandes resultados para a sua empresa. Fica de olho aí quando a gente chegar nessa parte do treinamento, tá? Dentro do DOE a gente também tem análise de variância dentro da estatística do DOE. A gente usa também cartas de controle. O pessoal aí trabalha com qualidade, precisa fazer controle estatístico de processos, ferramentas da qualidade também da mesma forma, confiabilidade, análise multivariada, séries temporais, testes não paramétricos quando os dados não são normais, poder e tamanho amostral é muito importante, gente. Vocês vão, por exemplo, Israel, eu estou querendo aí fazer pipoca, tá, Israel? Fazer pipoca. Mas para fazer pipoca e falar com confiança em quanto tempo exatamente no meu micro-ondas todos os grãos vão estar estourados, né, viraram realmente a pipoca, saber com quanto tempo isso vai chegar, você tem que ter, você tem que trabalhar com o poder do tamanho amostral, porque para você falar alguma coisa com convicção, né, com certeza, você tem que ter aí um poder, a gente fala pelo menos superior a 80%, tá? Um poder superior a 80% vai dizer que o teu tamanho amostral foi adequado para revelar aquilo que você está buscando, tá certo? O poder, gente, vocês vão entender mais dentro do curso de Greenbelt, que tem toda uma explicação sobre o poder e tamanho amostral lá, mas o poder é a capacidade que o teste que você vai usar tem de detectar essa diferença que você está buscando, tá? Ficou com a dúvida aí? Continua assistindo que você vai entender o que é poder e tamanho amostral, ok?
Então, cálculos estatísticos, agora no menu gráfico, muito bom esse menu. A gente tem aí, ó, diagrama de dispersão e de correlação. A gente usa bastante esse diagrama quando vai fazer correlação estatística. Tem matriz de dispersão, histograma a gente usa muito para entender a distribuição dos meus resultados, tá? Às vezes a gente tem limites de especificação e a gente está quase saindo desses limites de especificação. Quando a gente puxa um histograma, a gente consegue ver se a gente está produzindo itens para perto do limite superior ou mais itens para perto do limite inferior. É muito bacana entender a produção, a produtividade com histograma. Então, diagrama de caixa, o boxplot é muito bacana. O boxplot ele já traz para a gente informações sobre os outliers, que eu discuto bastante durante o curso também. A gente tem aí, ó, o gráfico de coluna, o gráfico de caixa, o gráfico de linha, o gráfico de pizza, séries temporais, diagrama de área. Esses últimos gráficos aí de contorno em 3 dimensões de dispersão e superfície são muito bonitos de você mostrar como é que é o comportamento do teu sistema através desses gráficos. Fica maravilhoso, tá? Dentro de DOE tem o MSR, que é modelo de superfície de resposta, que já traz um gráfico de superfície aí dentro dele também muito bonito, vocês vão aprender durante o curso, tá? Histograma, você pode escolher várias opções, simples, com ajuste, linha externa e grupos, e o ajuste e grupos, tá? E aqui nessa coluna, como está mostrando, você vai escolher qual é a variável para a qual você quer montar o seu histograma, ok, gente? Israel, como é que eu vou saber se é simples, se é com ajuste? Nos exercícios que a gente vai fazer no curso você vai saber, mas além dos exercícios a gente tem um curso de Minitab, só Minitab, em que a gente pega aí todos esses menus, vai abrindo um por um, é bem detalhado mesmo, um por um, e mostrando como analisar com exercícios, perfeito? Então esse curso ele é muito bom para aquela pessoa que fez, por exemplo, um Greenbelt como você, tem uma ideia geral e você quer se especializar em Minitab. Vale muito a pena, tá? Só lembro a vocês que a Minitab, ela tem cursos dela mesma. Eu sou certificado Minitab já em 4 qualificações. Certificado pela própria Minitab Internacional, né? Mas aí, gente, vocês podem, mas são cursos bem caros. Muito caros mesmo. E a maioria deles não tem aqui no Brasil, é fora do país, tá? Então, como eu tenho a certificação internacional para o Minitab, aí eu posso estar aqui falando com você. Beleza, gente? Ok? Então, ó, histograma. Aí você vai escolher dentro dessas caixas da escala se você quer por frequência, por percentual, por densidade, frequência acumulada. Tem inúmeras opções para trabalhar o histograma. O boxplot já seria essa caixinha aí que ela vai mostrar para a gente a divisão da minha série de dados dentro dos quartis, tá? Você vai entender o que é quartil. Mas é a separação de 25% e 25%, são 4 quartis que a gente tem. Aí, além de mostrar isso, ele vai mostrar onde estão os desvios padrão, ou seja, de 1 sigma, 2 sigma e 3 sigma. Tem esses prolongamentos que a gente chama de whiskers. Ele também mostra os outliers. Ele é muito bom quando você vai fazer comparação entre grupos. Exemplo, eu quero fazer comparação de produtividade entre os turnos da minha empresa, de produtividade entre as máquinas. Eu quero fazer análise dos operadores, quem está produzindo mais ou produzindo menos, ou quem está errando mais, quem está errando menos. Qual é o tipo de item que a gente mais tem devolução, mais tem quebra. E aí você pode pegar os dados e fazer uma comparação aqui, ó, com grupos. E aí você pode analisar um grupo com outro. Aí você vai ver qual é o produto que está mais impactando, qual é o turno que está mais impactando. É muito bacana você usar um boxplot comparativo, tá bom? E o box é a mesma coisa, você escolhe qual é o tipo que você quer utilizar. E aí você escolhe as variáveis. Você tem aí, ó, escala, rótulo, visualização, múltiplos gráficos. Sempre abram esse menu de múltiplos gráficos, porque lá vocês vão escolher exatamente o que vocês querem ver, ok? A quantidade de gráficos, os tipos de gráficos que vocês querem ver, tá, gente? Continuando aqui, ó. Estatística descritiva, tá? O Minitab prepara um relatório com diversos parâmetros amostrais. Além do resultado da janela Section, gráficos podem ser gerados, em especial gráfico sumário ou sumário gráfico. Esse sumário gráfico, que é um relatório completo de estatística descritiva e estatística indutiva. Eu amo o sumário gráfico, porque ele já traz pra gente várias informações. Beleza? Então, dica para vocês, se precisar, sempre usem ele, tá? Essa opção 1 seria essa opção de utilizar a estatística descritiva para parâmetros amostrais, tá? A gente vai escolher quais são os dados. A partir do momento que a gente escolhe as estatísticas, vê os gráficos disponíveis e dá o OK, tá? Aí vocês vão ver, ó, tem olha, a maioria, sempre que a tela já vem marcadinha assim, deixe do jeito que tá,
porque já é o que vem de default, ou seja, é o que já vem direto do pacote estatístico já marcadinho. É o mais usado, basicamente, tá? E os gráficos mais usados, histograma, que como eu falei para vocês, com a curva normal, e o box plot de dados. Então, parâmetros amostragem mais usados. Olha aí. Depois você pede uma estatística descritiva, ele mostra, ó, frequência, tudo que você pediu ele mostra. Média, desvio padrão, variância. Não está mostrando aqui o coeficiente de variação que eu falo no curso, mas você pode marcar coeficiente de variação também. Olha, está marcado aqui, ó, coeficiente de variação. Deixa eu ver se ele está mostrando aqui o coeficiente de variação. Ó, tá aqui, ó, coeficiente de variação 10%. No curso você vai ver que eu digo que se o coeficiente de variação ele for até 10%, os teus dados estão, ó, excelentes. De 10 a 30%, tenha cuidado, 30 em diante, só use em último caso, né? Ou seja, 30 em diante, os teus dados têm uma alta dispersão, não vale a pena utilizar. Beleza? Eu sempre gosto de mostrar esse coeficiente de variação aí, que ele vale muito a pena, tá bom, gente? Ok, vamos continuar aqui. Então, sumário gráfico 2, que seria esse completão, né? Você coloca o nível de confiança. O nível de confiança vocês vão entender durante o curso, mas 95 é o padrão. É só você deixar esse 95 como padrão. Aí ele vai mostrar para você, ó, várias estatísticas, o box plot embaixo, o histograma e curva normal. Mostra tudo, tá bom, gente? Fica bem bacaninha mesmo para você observar. Dentro de ferramentas da qualidade, olha aí, essa aí é muito boa. Ferramentas da qualidade. A gente tem aí gráficos de ensaios, gráfico de Pareto, causa e efeito. É tudo que o pessoal aí de qualidade usa dentro da empresa, tá? Você pode montar inclusive no Ishikawa, diagrama aqui, ó, de espinha de peixe dentro. Gráfico de Pareto, transformação de Johnson. A gente tem também a transformada de Box-Cox, que é para dados não normais em dados normais. Diagrama de carta multivariada. Tem muita coisa bacana aqui dentro, tá? Mas aqui dentro a gente vai usar muito, vou mostrar para vocês, ó. Esse gráfico de Pareto, causa e efeito, só se você precisar mesmo. Essa análise de capacidade, que é a capabilidade, a gente usa muito. Capability Six Pack, que é o pacote de capabilidade, a gente usa bastante também. Tá? Estudo de medição, ó, MSA, a gente usa muito também. Ok, gente? E as outras a gente usa em momentos espaçados, tá? Então, diagrama de Pareto. Agora vamos identificar um por um. No diagrama de Pareto, mesma coisa. Eu clico nesse menuzinho, olha o cursor do mouse, clico aqui nesse menuzinho, aí aqui ele vai abrir as opções e aí eu só dou 2 cliques para entrar. Eu indico coluna com a quantidade de defeitos, tá? Onde é que está a minha frequência de defeitos, onde é que está o meu atributo. Se vocês lerem a tela, vocês vão matar a charada, ok? E aí você já dá o ok lindo para ter um Pareto aí. Nesse Pareto ele vai acumulando da esquerda para a direita em porcentagem aqui, em percentual, tá vendo? Por exemplo, essa primeira coluna aqui, ela tem, vamos aqui, ó, 32.323, ou seja, ela representa 73% de todos os dados, tá? Aí quando a gente vai para cá, ó, essa segunda representa 19% de todos os dados, mas no cumulativo esses dois já representam 92% de tudo. Quando a gente for falar de análise de componentes principais, que a gente fala um pouquinho no green, mas no black a gente mergulha, aí você vai ver como foi importante ter prestado atenção nas aulas que falam sobre o diagrama de Pareto. Ok, gente? Continuando agora, ó. Agora, diagrama de causa e efeito, tá? Dentro desse diagrama de causa e efeito, ele não é bem o Ishikawa em si. Aqui você vai montar o seu Ishikawa, ok? Você vai colocar aí onde estão as possíveis causas dentro das colunas. Você coloca os rótulos que você quer que apareça, né? Digita qual é o efeito, o título, por exemplo, para esse diagrama, e aí você dá o ok. Aí ele monta o diagrama de causa e efeito. Ok, gente? É muito bacaninha para você montar aí. Eu acho bem legal, principalmente quem está fazendo o projeto, utilizar esse diagrama de causa e efeito dentro do próprio Minitab, ok? Então, análise de capabilidade ou capacidade, né? Capability. Essa análise de capabilidade vocês vão ver mais adequadamente dentro do Greenbelt. Mas aí, ferramentas da qualidade, análise de capabilidade. Aí você tem normal, entre dentro, não normal, múltiplas variáveis, binomial e Poisson, no caso de quantidade de defeitos e itens defeituosos. Então aqui a gente vai usar muito quando for dentro de capabilidade. Então decore esse caminho aí para capabilidade. Ok? Muito importante isso aí, tá? Então, dentro da análise de capabilidade, aqui ele já vai indicando algumas coisas. Ó. Você indica a coluna onde os dados estão, indica a quantidade de subgrupos, quais são os limites, né? E clica em OK.
Dentro de capabilidade, o que você quer saber? Você quer saber se o teu sistema ele está sendo capaz ou não de produzir itens dentro da especificação. Essa especificação ela pode ser determinada, por exemplo, pela legislação que não quer que você desenvolva, né, fabrique, né, envase águas com um volume muito menor daquilo que você está dizendo para vender. Por exemplo, aquelas garrafinhas de 500 ml. Você não pode colocar ali 300 ml e vender para o consumidor, porque existe um limite inferior à especificação, determinada, por exemplo, pela fiscalização, ok? E o limite superior seria a quantidade de água que não cabe mais na garrafinha, ok? Então, são esses limites que você deve adicionar quando for estudar capabilidade. Tamanho de subgrupo você vai entender mais durante o curso, tá? Mas tamanho de subgrupo é aquela quantidade de itens que pode ser homogêneo ou não, que você pega durante o processo. Vamos dizer que você está estudando aí se o teu sistema está sendo capaz de produzir, vamos pensar, de produzir biscoitos com 12 unidades dentro dele. Você quer saber se os pacotes estão saindo com 12 unidades, tá? Então, que subgrupo seria esse? Aí o pessoal da qualidade foi lá e pegou 5 pacotes de biscoito e analisou naquele pacote de biscoito se tinha 12 mesmo, tá? Então, se a cada vez que ele vai à área de produção e ele pega 10 pacotes, você tem um subgrupo aí de 10, tá? Ou seja, gente, você tem um tamanho de subgrupo de 10. Se você voltar lá daqui a 1 hora e pegar mais 10, você tem outro subgrupo, mas esse subgrupo, o tamanho dele é de 10. Perfeito? Você vai mantendo 10, 10, 10, 10. Isso é muito bom, manter um tamanho homogêneo de subgrupo quando você faz uma análise de capabilidade para dados normais, e que essa análise de capabilidade ela não é nem de binomial nem de Poisson, porque aí tem cartas específicas caso seja. Ok? Continuando aí, ó. Análise de capabilidade também mostra aqui, ó, limite inferior, limite superior. Nesse caso aqui, ó, esse sistema está bem bacana, ó, porque ele está contendo aqui, ó, o valor de PPK 1.6, que é muito bom, valor de CP e CPK também maior do que 1.33, então tá bem bacaninha. Ou seja, aqui tem os limites de inferior e superior, você não pode ultrapassar, e aqui está o comportamento do teu fenômeno. É um fenômeno que apresenta uma distribuição normal e ele está se comportando, fabricando sempre itens bem perto do valor alvo, ou seja, 12 biscoitinhos dentro do pacote, você está atingindo o alvo, ok? Gente, chegamos ao final dessa apresentação com análise de capacidade ou capabilidade. Eu espero muito que você tenha gostado, né? Preparando esse conteúdo especial aí para você ter uma ideia desse mundo que é a utilização do Minitab para dentro dos projetos de Lean Six Sigma, ok? Não esquece, né? Se você está no YouTube, de curtir esse conteúdo. Se você está, por exemplo, no Instagram, e também curtir, de divulgar entre seus amigos, de entrar no nosso site e verificar todas as qualificações que a gente tem preparado, especialmente para você. E você que está fazendo o curso de Greenbelt, poxa, cara, se dedica a esse curso de Greenbelt, porque ele pode ser um diferencial para a tua vida, ok? Qualquer dúvida, sugestão aí de melhoria, manda para a gente, se comunica e vai estudando e conta sempre com a gente no seu desenvolvimento. Tudo bem? Forte abraço para você, a gente se vê em breve.